Bom, turma, foi muito importante a gente ter conversado na segunda-feira sobre os medos e vocês terem participado. Por quê? Porque percebe como as coisas paralisam na nossa vida pelo medo, só que a gente nem percebe que o que está paralisando é o próprio medo. A gente pode dar um monte de desculpa para o que está acontecendo no momento. E, na verdade, lá no nosso baúzinho, no subconsciente, no nosso coração, escondido nas nossas angústias, existe uma porção de medo. Em alguns lugares, uma porção maior. Em alguns lugares, menor. Mas todas elas, juntando, atrapalham na questão financeira. Por quê? E naquela votação, a ideia vamos parar um pouco, falta só mais um arquivo, mas tá, a gente vai continuar o arquivo semana que vem, né, agora, mas vamos voltar para esse assunto que é tão importante, porque a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir ter a atitude correta se esse tal monstro estiver assombrando a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer nas próximas semanas? O que eu pensei, o que eu planejei, começando hoje, a trabalhar os medos referentes a cada chakra. Então, cada semana, por 7 semanas, nós vamos trabalhar os medos que ficam registrados, que as memórias daqueles medos ficam registradas em cada um dos 7 chakras. Especificamente olhando para a questão financeira. Então a gente não está desviando da nossa vida rica, pelo contrário, nós estamos mergulhando agora. E segura, gente, porque nós vamos mergulhar, nós vamos encontrar, e você está assistindo, né? Em algum povo, nossa, isso tá pegando. E às vezes não estava nem percebendo. E olha como que é danada essa situação. A nossa questão financeira está ligada ao primeiro chakra. Tudo que é material ligado à matéria, ao dinheiro ou à saúde está ligado no primeiro chakra. Só que os problemas do primeiro chakra, tanto material quanto físico de saúde, esses problemas muitas vezes não são gerados exatamente nesse chakra. Por quê? Porque a ação, ela sim, está no primeiro chakra. A ação, você vai lá e faz. Mas até você fazer algo, quando você se dispõe a fazer alguma coisa, um exemplo, você levanta e arruma o seu quarto. Essa ação de levantar e arrumar o seu quarto, ela tem um propósito. Ela tem uma intenção, ela tem um sentido por detrás, ela tem um aprendizado sobre arrumar ou não o quarto, ela tem um pensamento, um hábito, ela tem algo que direciona você a esse comportamento. Você levantou, foi lá e arrumou o seu quarto. Mas por que tem tanta gente que não arruma o quarto quando levanta? Entendeu? Não é só a ação construtiva, aquela ação de ir lá e fazer algo, ela vem do primeiro chakra. Mas o que faz com que essa ação aconteça, vem dos outros chakras também. Além desses comportamentos próprios do primeiro, como os medos que têm a ver com o primeiro, também tem os medos relativos a outros chakras, memórias guardadas ali em outros chakras. Aprendizados, experiências que ficaram registrados lá no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, que se manifestam aqui, que impedem da gente fazer o que tem que ser feito. E pior, impulsiona a gente a fazer aquilo que não deveria fazer em relação ao dinheiro, em relação à vida financeira, à vida material. Então, um exemplo disso, a pessoa é acumuladora. Ela não é acumuladora só pelo primeiro chakra, não, tem outros medos também envolvendo ele. A pessoa, ela procrastina tudo que ela vai fazer,
está assim paralisada, ela tem planos, mas ela não consegue agir. Tem outros medos ali agindo que não é exatamente do primeiro chakra. Entende? Como se a gente não se aprofundar agora, a gente vai ficar batendo na tecla. Aí a gente pega um livro, que A Ciência de Ficar Rico, ou Pai Rico, Pai Pobre, tem vários livros que eu quero trazer. Mas aí você fala, nossa, que legal! Vou fazer, porque mudou alguma coisa ali na mente, você entendeu. Mas na hora que você vai fazer, ai, mas eu não sei por que não funciona para mim. Eu não estou entendendo, porque eu já entendi. A questão era só fazer isso. E por que eu não consigo fazer isso que está muito claro para mim e outras vezes não está claro? Por conta desses medos escondidos, camuflados. No meio do tumulto ali dos pensamentos, das ideias, das confusões que a gente faz. E tudo isso atrapalhando a gente conquistar a vida que a gente quer conquistar. Aí você fala assim, será que eu estou travado por conta disso, da minha infância? Será que eu sinto culpa de ter dinheiro? Não, não sinto. Será que tem essa questão que a Inês está falando aqui? Ai, que eu tenho medo de ficar rica e de ser roubado. Ai, será que eu tenho medo? A gente vai descobrir juntos. Porque nós estamos num grupo e aquele medo que me apavora não é o mesmo medo seu e nem do outro, mas em algum momento a gente vai esbarrar em algo em comum. E aí, para 3, 4 pessoas, caiu como uma ficha. Essa semana me pegou, era exatamente isso, Inês, que eu estava sentindo e não dava nome para isso. Agora eu entendo, isso tem um nome. Estou apavorada de dar certo. Então eu estou apavorada de ser um fracasso e decepcionar o meu pai. Esses dias eu vi um negócio tão bacana sobre dinheiro. Uma pessoa falava assim, sobre constelação familiar. Então ela falava assim, pela mãe o dinheiro vem e pelo pai o dinheiro fica. Então quando você... Eu achei muito legal ela dar uma explicação ali para isso. Então mãe e pai sempre... Eu vou até achar esse vídeo e coloco aqui no grupo, na hora certa, eu acho, e coloco na hora que for lá no quarto chakra. Sempre vai ter uma questão familiar, um modelo que você viu, aquilo que você assistiu na sua infância. Sempre vai ter alguma memória, e essa memória pode estar remetendo num medo, e esse medo atrapalhando a gente. E é isso que a gente não quer mais, que nada atrapalhe a gente nesse caminho de busca da prosperidade financeira, dessa busca material. O que a gente quer? Dar certo na vida. Olha, desde as primeiras jornadas, né? Há um ano atrás eu comecei com a jornada do amor próprio, depois a jornada 2023, em dezembro, e depois aqui, há uns 2 meses, essa jornada nossa da vida rica. Eu venho mudando muito, muito o meu comportamento. E relativo a essa jornada da vida rica, gente, como eu tive que mudar de atitude por conta desses arquivos, os arquivos da mente milionária. Olha, Júlio, eu acho que os meus arquivos estavam todos distorcidos, tirando os 2, para falar a verdade, uns 2, 3 que era assim, não, esse aqui até que eu vou, esse aqui até que dá, mas a grande maioria estava distorcida, sim. Estava distorcida. Eu fazia, por exemplo, empréstimo para cobrir empréstimo. Eu fazia conta para cobrir conta. Então, os juros compostos contrários começou a agir na minha vida financeira, material. E não há dinheiro que você consiga reverter isso. Você pode ganhar quanto for. Você entra num buraco e começa a vir terra por cima. Você chega uma hora que você fala assim, nossa, eu vou morrer sufocada. Então, rever da maneira certa, isso é uma atitude também. É uma atitude que influencia ali no terceiro, que tem questões do quinto. E a gente vai falar sobre todas as questões. Porque atitudes que você toma, isso eu vou pagar agora, isso eu não vou pagar, isso eu vou fazer um acordo. Tudo isso é uma maneira diferente de você agir para ter um resultado diferente.
E tá tão sério essa jornada da vida rica para mim, mas tão sério. Ela caiu como uma luva. Dizem que tudo que a gente faz é pra gente mesmo. Então, se tem uma jornada que foi feita, que eu estou fazendo para mim, é essa. Mas primeiro eu precisei aprender a me amar ali no amor próprio, depois eu precisei passar a ter uma rotina melhor, né? Eu fui melhorando para chegar nessa questão do dinheiro, que era uma questão que estava realmente me incomodando. E eram atitudes que vinham de arquivos distorcidos, atitudes destrutivas, elas não estavam me ajudando em nada. E o que a gente quer no primeiro chakra? Ter a atitude, a ação necessária para vencer um desafio, para vencer o medo, para ir lá e fazer. Mesmo que o medo esteja com você, comigo, a gente vai lá e faz, insiste, persiste, até conseguir o que precisa conseguir, até conseguir ganhar mais do que gasta, até conseguir guardar todos os meses, até conseguir ter as despesas conscientes e não umas despesas aleatórias. Não, eu preciso ter consciência que todo dinheiro tem um suor atrás dele, que tem as consequências, a gente vai colher as consequências do que está fazendo agora. Mas hoje eu posso fazer, e amanhã, e o seu futuro, e depois, e quando a gente envelhecer, que tipo de liberdade financeira a gente está trabalhando por ela? Aliás, liberdade financeira virou assim um mantra, virou algo que tá sem... espero que não atrapalhe o vento, gente, para conversar aqui, porque tá tão gostoso esse ventinho hoje, tá tão quente. Liberdade financeira, quero ter o suficiente para não ter que ser escravo do dinheiro, dormir pensando em dinheiro, acordar pensando não, viver uma vida espiritualizada, que é tudo que eu sempre quis, viver uma vida mais amorosa, e sem ter que ficar ali quebrando a cabeça o dia inteiro. Mas para isso a gente precisa aprender. E o que cabe no primeiro chakra? Aprender o que é dele, aprender a fazer a coisa certa, aprender a dar um tiro certeiro, sabe? Errar menos. Então, quais são os medos? O que eu pensei? O primeiro chakra a gente está falando bastante porque para poder colocar num contexto, porque não é chegar e falar dos medos do primeiro chakra, tá? Mas e aí? É só isso? Não. Lembrar que nesse contexto todo, o primeiro chakra é o reflexo de todos os outros, de tudo. Ele sempre vai ser a descarga, sabe assim, a descarga das emoções e das crenças, das ilusões dos outros chakras, das outras pessoas, dos outros modelos que a gente tem. Os medos básicos mesmo do primeiro chakra é o medo da escassez, é o medo da miséria, medo do fracasso, de perder as coisas, de ficar sem, de você não ter mais recursos, não ter como fazer coisas que você sabe. Esse é o grande medo. Por exemplo, você sabe, um exemplo, nossa, eu vou lá fazer um jantar, aí bate aquele, será que eu tenho as coisas necessárias? Será que eu vou ter tempo? Então tem aquelas coisas que bate na hora. Então vamos lá. Se a gente estivesse falando do primeiro chakra, no geral, doença e morte são os medos mais importantes do primeiro chakra. Mas como a gente está falando também da matéria, é a falta do dinheiro, é a falta do básico, aquilo que você precisa. Dependência, o medo de depender dos outros. A pessoa está envelhecendo ou está muito apertada, ela começa a pedir emprestado, ela não sabe se as pessoas vão, medo de não dar conta de pagar, de honrar as suas contas. E todos esses medos são aqueles que impedem às vezes de você trocar, fazer a transição de um trabalho para outro, de você mudar de casa, medo de não dar conta de pagar. Então, entende como todos os medos, eles se encontram, se reúnem ali no primeiro chakra? E aí, quanta coisa, gente, quanta coisa podia ter sido feita para melhorar essa situação
E a gente não se permite, não vou mexer com isso não, porque se eu mexer com isso, tá tudo despencando aqui, eu posso ficar sem, eu posso precisar e não ter para quem pedir. E eu vou ter a falta. E aí a gente vai, né, ver nos próximos, medo que a família sinta esse aperto. Medo, gente, medo. E aí deixa de fazer coisas que poderia trazer... Quer ver um exemplo? Que eu tive que trabalhar o meu medo? Eu começar a perceber que contas eu era obrigada a pagar e que contas eu podia fazer um planejamento diferente para que eu não sobrecarregasse a minha vida mensal ali. Fiz contas de sair de um lugar tão caro e ir para um lugar mais econômico. Tudo isso foi fazendo parte dessa jornada de mudar daqui. Então, no meu projeto é mudar da chácara, é morar num lugar que gaste menos, que eu tenha menos manutenção, é ter uma sobra para poder investir, porque nunca tem para investir. E a gente viu o quanto é importante poder fazer o trabalho e trabalhar por nós. Mas é assim, e se eu me arrepender? Tá, então, mesmo com medo de me arrepender, de sair de um lugar maravilhoso, eu vou enfrentar. Tudo isso vai entrar nas nossas contas aí, viu? Dessa jornada. Eu vou mandar um PDF sobre cada chácara que a gente for trabalhando. E você vai colocar todos os medos dentro daquilo que a gente está falando. Nossa, eu tenho muito medo de passar fome, porque eu vi os meus avós, minha mãe contava que meus avós passaram fome. Ou eu tenho muito medo de faltar coisas para meus filhos e eles ficarem com vontade de comer alguma coisa e não ser capaz de comprar. Coloca. Vai ser importante, eu sei que tem gente que não gosta muito de imprimir PDF, escrever nada, mas ou no caderno, escreva sobre os seus medos. Precisa colocar. Escreva, gente, vamos escrever e falar muito no grupo essa semana. Quais são os medos básicos, materiais, financeiros que você tem e que pode estar impedindo de ter uma atitude construtiva. Nós vamos falar quais são os medos. Depois nós vamos falar quais são as ações distorcidas que a gente encontra no primeiro chakra. E quais são as ações corajosas, as mudanças que a gente pode fazer. As ações distorcidas por conta desse chakra são ações de acúmulo. Você começa a acumular coisas, você começa a juntar coisa demais, bagunça demais. Por quê? Porque pode faltar. Então a despensa começa a estragar coisa, você compra coisa demais com medo da falta. Isso é acumular, gastar demais. Você gasta demais, porque você abre assim o guarda-roupa e fala, ai, mas se eu tiver um lugar para ir, não tiver roupa aí, você vai ler como, mas você tinha um monte de coisa. Então esse acúmulo, essa despesa desnecessária, esse gasto desnecessário que a gente faz, se não conseguir ir para frente, fazer coisas que teria que ter sido feitas, tomar atitudes que já passou da hora de você tomar essa atitude, você não consegue tomar essa atitude. O apego às coisas, puxa, desfaz disso, isso já não é mais para você, sabe? Desfaz esse lugar ou dessa companhia. Se a pessoa está destruindo ali, sabe? Aquele amigo que gasta demais e começa a ser um incentivador, que você tenha uma vida desregrada. O que é que eu estou segurando na minha vida? Que é hora de desapegar. Não precisa mais disso. Eu quero ter uma liberdade. Até a gente falou no grupo esses tempos atrás sobre isso, sobre essas companhias, né? Então são os medos que afetam a nossa situação financeira. Coloque ali quais são os medos. E aí essas ações distorcidas, elas podem ser combatidas. Ações corajosas que podem transformar a nossa vida, podem começar a fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Então são quais ações que a gente pode ter em relação ao primeiro chakra? Ações diárias construtivas. São aquelas conscientes que você fala, isso precisa ser feita, você vai lá e faz. São as ações que você cria uma consciência. Eu tenho que fazer isso. Isso depende de mim. Não depende de ninguém.
tira a responsabilidade do outro e coloca em você. Ah, mas é que o fulano, esquece fulano, a vida financeira é sua. Mas ciclano, mais o governo, mais o meu patrão, mais o meu marido, mais a minha esposa, mais o meu filho, esquece. Responsabilidade é sua. Quais atitudes que você precisa tomar? Atitudes corajosas que transformam são aquelas que você faz porque tem que ser feita naquele momento, sem adiar, todos os dias. E não precisa ser grandes atitudes, não. Não precisa ser, olha, eu hoje consegui economizar e eu saí do sufoco. Não, aquela economia no mercado na hora da compra. Aquela hora que você fala assim, eu não vou gastar esse final de semana porque eu não posso gastar. Ah, mas só esse final de semana, a vida é curta. Não, ações conscientes. Naquele momento, isso é diário, é pequenininho, são ações pequenininhas. É a melhor forma da gente mexer o primeiro chakra. Quando eu fizer algo, eu vou fazer consciente. Eu estou indo para onde? Para uma vida rica, com uma liberdade financeira ou com uma vida cada vez mais descontrolada? Não, eu tenho que pagar tal coisa. Não, isso aqui eu posso. Aonde que você vai economizar? Aonde você vai ganhar mais? Aonde você vai tomar cuidado, preservar aquilo, porque aquilo custa dinheiro, se quebrar vou ter que pagar por aquilo. Eu vou tomar mais cuidado com as coisas, eu vou ter mais zelo, vou ter mais capricho, porque as coisas custam. Entende que é a ação construtiva? Eu tenho que acordar mais cedo para fazer tal coisa, para elaborar um projeto, para poder mudar a minha situação financeira, mas eu não tenho tempo, então eu vou acordar mais cedo à noite. Lembra que a gente viu no último ciclo, aquele vídeo da noite? Achei fantástico, não sei se vocês viram, quem não viu, assiste. Vou tirar a noite para poder reconstruir o meu dia, como é que foi, recapitular o meu dia. Puxa, hoje tal, não podia ter sido diferente. E aí você vai pensando, então planeja antes de dormir o que você vai fazer, as ações do dia seguinte. No dia seguinte, acorda um pouquinho mais cedo, dedica um tempo para você saber exatamente o que você tem que fazer naquele dia, o que cabe para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para melhorar aí as suas atitudes. E trabalhando sempre eu tô vendo aqui se faltou alguma coisa, para me estender muito. Se eu estou criando estratégias, se eu estou tomando consciência e responsabilidade em ter uma constância em atitudes conscientes, responsáveis, para que minha vida financeira melhore. Tarefinha da semana, falar no grupo muito sobre os medos relativos aí que estão se engateando no nosso primeiro chakra. E os medos relativos. Você tem medo de ficar pobre, de perder tudo se você fizer uma transição de trabalho, se você começar a economizar, mas tem medo de passar fome, de abrir geladeira e não ter o que comer, isso desperta alguma coisa? Vamos colocar e vamos falar no grupo sobre isso a semana inteira. Porque na semana que vem a gente vai para o segundo chakra. E aí, durante a semana inteira de hoje, domingo, até na sexta-feira, vamos trabalhar o primeiro chakra. Vamos pegar firme primeiro chakra. E aí no sábado a gente faz o equilíbrio. É legal quando a gente faz isso, né? Eu adoro. Eu acho que é sempre uma volta aos chakras. Trabalhar 6 dias seguidos, 3 horas, vai ser muito bom. Muito bom. Beijão, turma. Um dia maravilhoso para todos nós. Uma semana aí dissolvendo os nossos medos.